Louvado seja nosso Deus, a quem nos amou, nos deu nosso Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para dar direito de salvação a cada um de nós que busca o Pai, o Espírito e verdade. É por esse motivo que nós sentimos orgulho de pegar esse Evangelho, a Palavra de Deus, estudar, buscar o conhecimento, distribuir nosso conhecimento para aqueles que queiram e fazer da palavra de Deus um pão puro e verdadeiro, aonde nós conseguimos ser sábios e através dessa sabedoria é que nós herdamos o direito de salvação. Nós que estudamos as Sagradas Escrituras, tem certos assuntos delicados, difíceis. No primeiro momento, quando nós pegamos e lemos ela como se fosse um livro, de uma importância relevante, mas quando nós colocamos essa relevância dentro da palavra de Deus, aí ela começa a mostrar para nós os caminhos, os atalhos, para sair uma leitura perfeita. E nós aqui, eu analisando a palavra de Deus, vi um elo do nosso irmão Sofonias. Sofonias foi um grande homem na presença de Deus, cumprindo as ordens que o nosso Deus havia determinado a ele. Ele viveu na época de 630 a 640 antes de Cristo. E no capítulo 1 de Sofonia, foi uma mensagem que o Senhor Deus, nosso Pai, deu a Sofonias para que ele transmitisse. E isso foi no tempo de Josias, filho de Amons, que era rei de Judá. E Sofonia, ele era filho de Buzi, bisneto de Amaré e trineto do rei Ezequias. Era um homem da linhagem de Israel, linhagem do povo de Deus. E o Senhor Deus disse, através de Sofonia, vou acabar com tudo que haver em cima da terra. Isto é, as pessoas, os animais, as aves, os peixes. Deus fala, vou castigar os maus, acabarei com os seres humanos, castigarei o povo, a terra de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta de adoração a Baal, os sacerdotes que serviam esse Deus pagão. Deus lamentando. Deus fala, vou acabar com aqueles que sobem aos terraços, nas árvores, adoram o sol, a lua, as estrelas. Também falou que acabaria com todas essas pessoas que adoram a Deus, jura pelo nome de Deus, e pelos outros deuses, Moloque. Então o Senhor fez este compromisso. Destruirei todos aqueles que afastam de mim e nem querem minha ajuda. Ponto. Quando o nosso Deus, ele fala abertamente, acabar com os animais, com tudo. Vou pensar bem, meus irmãos, uma coisa pesada. Porque exterminar uma coisa tão perfeita que Deus fez, tudo por causa da ignorância humana, por causa da inconcupiscência humana. Mesmo nos nossos dias de hoje, estamos presenciando e vivendo isso. De que forma? O Senhor Deus não aceita que ninguém adore um outro Deus a não ser Ele. Esse Deus ciumento,
zeloso, bondoso, cheio de misericórdia. Quando ele fala com sofonia, desta forma, é uma maneira de nós se precaver para não cometer o equívoco que nossos irmãos do passado cometeram. Quando a gente estuda lá em Reis, os livros de Reis, profeta Elias, com tanta sabedoria, frente a frente, instruindo para que nós tivesse essa instrução. Isso foi no passado, para o médio e futuro, que agora. Nenhum daquele povo, pelo que eu conheço da palavra de Deus, guardou os mandamentos da lei de Deus. Eles eram tão perversos, que eram desobedientes de uma tal forma, que até o próprio filho de Arão, sacerdote, desobedeceu às ordenanças de Deus, foi morto no altar da casa de Israel, no altar do Senhor, pela desobediência. E essas desobediências nós temos como evitar. Vamos fazer uma viagem a 773 anos antes de Cristo, o que ocorreu com o nosso irmão Jonas, quando este foi autorizado por Deus para que fosse até Nínive e fazer, gritar, instruir aquela cidade, aquele povo. O pecado dele foi tão grande que chegou até a Deus. Deus disse: vá lá, Jonas, e clama por Nínive. E Jonas fez isso, mas só que chegou no porto, pegou o navio contrário, com destino para a Itália. Aí o Senhor Deus se manifestou, o mar ficou muito agitado. E os marinheiros não sabiam. E Jonas entrou no navio, foi num profundo sono dormir. Deus deu a ele água, vento, só faltava arrebentar o navio no meio. E Jonas descansando, despreocupado. Aí tiraram sorte para saber o que é que estava acontecendo. E caiu sobre Jonas. Os marinheiros foram ter com ele, perguntar para ele. Ele falou: eu sirvo a Deus do céu e eu estou fugindo. E aí entraram em parafuso, entraram em desespero os marinheiros. O que fazer? Me joga na água. Mas os marinheiros, de todas as formas, tentou levar o navio para a beira da praia para não... Mas ele falou: não, me joga na água. Jogaram os alimentos, as cargas que ele tinha no mar para aliviar o peso do navio. E assim foi. Então, o primeiro ponto é esse. Meus irmãos em Cristo Jesus, quando nós temos uma determinação a cumprir, não tem como fugir. Nem Jonas conseguiu a fugir. Jonas também não conseguiu ter êxito antes que cumprisse o seu dever como representante de Deus na cidade onde Deus tinha determinado. Aquela carga que foi jogada no mar para aliviar, para que não partisse o navio no meio, poderia ser a carga material, claro. Nós estamos falando de corpo físico, mas dentro do plano espiritual, nós não podemos julgar aquilo que é mais precioso, que tem valor no mar. É a palavra de Deus. Nós temos que ter zelo pela palavra de Deus, para não ocorrer o que aconteceu com aqueles marinheiros que pilotavam aquela embarcação. Por causa de uma desobediência, todo mundo correu risco pesado, difícil. Isso também corresponde nos nossos dias de hoje, meus irmãos, quando nós começamos a falar da palavra de Deus, da instrução, e às vezes a pessoa não para ouvir,
acho que nunca vai ter necessidade. Todo mundo é sabedor de todo mundo. Às vezes fala assim, pô, esse moço, esse senhor, seja lá como for, está ensinando ou está instruindo. Muito pode razoar em teu coração alegria, outros nós não sabemos. Mas também o que nós fazemos aqui, eu não estou preocupado só com o corpo físico vivo que vai estar ouvindo, assistindo, incentivando, dando um oi, dando um ok, gostei, um palpite. Eu estou aqui porque aonde que eu estou aqui está lotado de anjos da casa de Israel, do nosso Deus. Está pregando para cada um que já morreram e não tiveram oportunidade de ouvir isso que eu estou fazendo aqui nesse momento. Estou falando do Eterno. Estou falando de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, por isso, meus irmãos, quando vocês pegam, escutam a palavra de Deus, que repassa para os outros, ela nunca vai estar vazia. Porque quem estiver ouvindo vai estar se convertendo, vivo ou morto. Pode ser corpo físico, corpo espiritual, não tem problema. Mas ajuda a fazer essa distribuição desse conhecimento para os outros, os que estão vivos, carnal, e aqueles que estão mortos, sem vida. E tanto sofredor precisando do socorro espiritual. Nós temos que trabalhar para as almas. E eu convido os meus irmãos a fazer essa obra perante nosso Deus, para cumprir aqui, para Deus não fazer essa destruição que Ele se comprometeu, fez contra os nossos irmãos do passado. E Sofonia relata isso. Por que Sofonia relata